Olá, bem-vindos ao Pod 18, podcast da DCE Sorocaba. Muito obrigado a você que sempre assiste, está aqui conosco no nosso podcast e que deve estar estranhando este momento, uma apresentadora diferente aqui que vai conduzir a entrevista do mês. Bem, a convite do nosso querido Vanderlei Testa, que está aqui nos bastidores, nos prestigiando, ele com muito carinho, ele convidou para que eu pudesse estar aqui e me entregou toda esta responsabilidade de conduzir o Pod 18, ao qual eu tenho uma grande gratidão por ele entregar essa responsabilidade a mim. E eu vou tentar honrar, viu, Vanderlei? Vou tentar fazer o meu melhor como se fosse você. Obrigada por essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou a Regina Carvajal, sou filha, sou mãe, sou vó, sou palestrante, eu sou mentora de líderes, empresária e atual presidente da DCE Sorocaba. E hoje, aceitando este desafio e esta homenagem à mulher, né? Porque nós estamos em outubro, o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Então, a gente está aqui representando todas as mulheres que precisam estar atentas a se olhar, a se conhecer, a buscar os seus ideais. E para falar um pouquinho, né, de ideais, de coragem, de enfrentar desafios, nós temos hoje aqui uma grande convidada, uma amiga, a Renata, que vai falar sobre a coragem de se permitir mudar, né? A Renata Piaia, ela é nascida em Sorocaba, ADCiana, filha, esposa, veterinária de formação e hoje empresária e CEO da marca Vila Florence. E aí, Renata, muito obrigada por você ter aceito esse sim. Você que assiste, está sempre com a gente aqui. Eu gostaria já de começar que você se apresentasse, falasse um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo e me dissesse. Eu vi aqui que você foi veterinária. Eu quero que depois você me conte desta vontade, se nasceu quando você era criança, quando surgiu esse dom de ser veterinária e se É apresenta. isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada a vocês também ao convite pra gente. Uma honra estar aqui participando deste podcast com uma associação tão importante pra gente. E um pouco nervosa, porque é o primeiro, Vai ser então o primeiro vocês de me muitos. desculpem alguma coisa. Sim, eu me formei de veterinária e era o meu grande sonho desde criança. Ah, é? A minha família da minha mãe, a gente sempre teve uma propriedade, então as nossas férias era sempre lá, né, no sítio, era atrás de cavalo, meu avô criava gado de leite, então nossa vida, né, antigamente era isso. E quando foi para eu escolher uma faculdade, eu não tinha dúvidas, porque eu também montava, fazia provas de tambor. Então, assim, tudo isso foi levando automaticamente à veterinária, não tinha nem outra opção. Tá. E eu brinco que a nossa geração não tinha internet. Uhum. E isso muda muito, principalmente na escolha de uma profissão. Então, automaticamente, minha vida era montar cavalo, eu ia ser o quê? Veterinária. Não tinha muito opções, sonhos, era tudo que eu amava, era o que eu ia fazer. Tá. E que área da veterinária você atuou? Foram 18 anos, né? Não foi Não, pouca coisa. foram 10 anos. 10 anos? É, Ah, tá. foram 10 anos como veterinária, a gente trabalhou, eu sou jurada da ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Nelore, de zebu. É. No caso, meu foco era Nelore. Zebu é aquele animal que tem o
o cupim nas costas, aquele caroço. Então a gente fazia, comecei na parte de, auxiliar julgamento, dali eu acabei indo trabalhar numa empresa de assessoria para as fazendas, para fazer leilão, seleção de gado, cruzamento, né, acasalamento. Então a minha vida era de segunda a segunda gado. Tanto que eu não voltava para Sorocaba. Eu falo que eu voltava para Sorocaba na semana de Natal pro Ano Novo. Só que daí eu Uhum. passava o Natal aqui, a semana, Ano Novo e já voltava para o trabalho. Mas eu era super realizada, porque era tudo o que eu queria. Que legal. E olha, foram bastante tempo aí Foi nessa sim. profissão. E o que te fez largar a carreira, já uma carreira solidificada, para você vir para Sorocaba? Eu brinco que tem uma historinha, né? Minha prima ia casar no ano seguinte, no final do ano anterior, ela me ligou. E nesse dia, era raro eu estar no meu apartamento em Uberaba, Uhum, e ela ligou me convidando para ser madrinha de casamento, que ela estava super feliz. E a gente estudou a vida inteira juntos, né? Então a gente tinha a mesma idade. E foi quando eu desliguei e caiu uma ficha. Falei, gente, eu acho que nunca vou casar, porque com a vida que eu tenho, era impossível, era viagem em cima de viagem, bom, no meu apartamento em Uberaba eu chegava num dia e saía do outro, era pôr uhum. roupa para lavar e sair no outro dia, então era uma loucura. Então eu falava, acho que família, ter uma família, essas coisas não é para mim. Mas eu falei, não. Aí eu pus na balança. Falei, o que eu mais quero? Uhum. Ser uma profissional competente, ter uma carreira brilhante ou ter uma família? Não que não possa ter as duas coisas, pode, mas na situação que eu vivia, era algo mais distante, mais difícil de acontecer. Podia ser assim, que mais para frente acontecesse alguma coisa, mas era mais distante. E aí eu pensei e falei, não, eu tinha muita saudade da minha família, de estar junto, dos Uhum. meus avós. Então eu falei, não, vou voltar. Tanto que quando eu falei para minha mãe, ela falou assim: Rê, onde come um, come dois, isso é o de menos. Mas assim, você é tão realizada aí, você tem certeza? Falei, não, eu tenho. Aí encerrei minha agenda de até dezembro, até meu chefe não queria, a gente ficou enrolando até fevereiro, e daí encerramos, e aí eu voltei para Sorocaba. Quando eu voltei para Sorocaba, teve uma outra fazenda em Tatuí que me chamou. Ainda fiquei mais 3 anos nessa fazenda em Tatuí, mas era pertinho de Sorocaba. E quando a fazenda de Tatuí se mudou para Uberaba, e que Hum. eu teria que ir para lá, foi quando eu falei: "Não, agora é para valer, vou mudar mesmo". E nessa época eu já estava fazendo os cursos de bolsa. É que você, pelo que você me contou, e eu não sabia dessa profundidade, você era praticamente uma aeromoça do gado, né? Porque é aquela que chega, arruma e E parte pá, para outra viagem. a minha vida era numa mala. Eu imagino que nesse momento, até se você encontrasse alguém, você deveria ter que pesar o quanto você poderia se dedicar à É. família e o quanto você teria que dedicar ao trabalho. Teria que ser uma pessoa do mesmo meio, né, porque, para entender a vida que a gente levava. Uhum. E aí eu também, obviamente, ia ter que, alguns momentos, Abrir mão. abrir mão de algumas coisas, né, é normal. E existe mulheres lá fantásticas que conseguem dominar tudo, mas no caso, eu achei melhor voltar. E o meu peso forte era a distância também. Tá. Dos meus avós, da minha mãe, tá perto dessa coisa família pra mim era. E eu brincava assim, que eu preferia estar morando numa casinha de bairro simples, de murinho baixo, uma coisa mais com a minha família, Uhum. do que viver esse sonho que eu estava vivendo sem eles. Então, Entendi. eu sou muito família. Não ter com quem compartilhar. Então como eu sou muito família, pra mim isso pesou muito. E você falou que você já estava começando com bolsa. Da onde surgiu a paixão? Porque você explicou da veterinária, ok, você cresceu nesse meio. E as bolsas? Então, eu sempre gostei de costurar. Tá. Isso foi algo, tipo, desde criança, mas assim, entre ficar costurando e montar, eu ia montar, né. Então não tinha
Quando eu entrei na faculdade, foi quando a gente teve um acesso maior, eu tive um acesso maior à internet, porque na Aham. faculdade tinha, né, internet limitada lá antigamente tinha sala de informática, hoje em dia ninguém Eu sei como sabe é o que que é é. isso. Eu sei muito. E então a gente tinha esse acesso maior. E eu comecei a gostar de me vestir melhor, tanto que eu, na época, antes da faculdade, eu só me vestia era calça jeans, bota e camisa, sempre. Uhum. Mas quando tinha algum evento de cavalo, desfile, dos tropeiros, enfim, eu sempre quis inventar, queria colocar couro na calça, fazer uma blusa, né, queria customizar, criar. E aí, na faculdade, eu tive mais acesso, gostava, adorava ficar pesquisando coisa de moda, roupa, tal. E quando eu voltei, eu já costurava, já desenhava, mandava para costureira, às vezes eu mandava pronto, tudo pespontado, como eu viajava muito, eu levava na mala, às vezes o tecido, aí à noite no meu quarto eu ia cortando, ia fazendo em mim e deixava tudo com os alfinetes, levava na costureira para ela só passar na máquina. E quando eu voltei, eu tive mais tempo, sempre gostei de mexer com couro, e foi quando eu também descobri que uma maquininha que a minha avó tinha, que tinha dado para minha mãe, costurava couro se eu trocasse a linha e a agulha. Então, eu comecei a fazer bolsinhas bem simples, assim, de flapzinha, de tampa, para, assim, pra gente da família. Só que eu não queria parar naquilo, eu queria inventar, queria sempre coisas diferentes, né? Aham. Criava e queria pôr Em ver aquilo prática. nascer. Aí eu lembro que um dia eu estava com meu pai na vidraçaria, meu pai tem uma vidraçaria, e eu lá me matando para costurar a bolsa, ele falou: "Viu, deve ter um curso para você fazer isso, porque não é possível ser tão difícil". Aí eu pesquisei, achei o curso em São Paulo e comecei a fazer, Você começou a fazer os seus protótipos antes do curso? antes do curso. Que legal, então você é uma criadora, gosta de criar, ter ideias. Gosto. Eu falo que já no gado eu gostava, porque a gente já via aquela fêmea com aquele macho, então o que que vai nascer? E aí eu queria ver aquele bezerro nascer, virar uma novilha, enfim. Eu já gostava daquela Criação. criar na minha cabeça e ver pronto. Aham. Mesma coisa as bolsas, eu Que criar na legal. minha cabeça e vejo pronto. Sabe que eu vejo, muitas pessoas que começaram, empreendendo pequenininho, Hum. né, como você começou, mas não que nunca se olharam como empresários. Eles não enxergam que um trabalho informal pode vir a monetizar um dia, se tornar uma principal renda. Com você foi assim também? Você na hora que me apresentou, falou empresária, CEO da Vila Florência, eu já falei: "Meu Deus, que chique". Não me vejo assim. Eu falo que Ah. antigamente a gente era comerciante, né, Uhum. então eu me vejo como comerciante. Mas eu sei que a palavra é que às vezes empresário você acha que é uma dessas grandes empresas, né, e assim, você desde pequeno você já é empresário, Exatamente. né. A gente começa nas pequenas coisas. Então você nunca imaginou que você ia chegar Não, aonde você chegou? de jeito nenhum. Foi algo que não foi planejado? Foi algo que Deus me levou. Tá. Você sabe que o Sebrae ele indica que há cerca de mais ou menos 20 milhões de pessoas no empreendedorismo formal informal no Brasil. E que onde de 6 a 10 pessoas, 6 ainda estão na informalidade. Para você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando você pensou em montar a sua empresa? É que tudo foi fluindo de uma certa maneira tão natural, Uhum. mas assim, quando eu comecei a costurar as bolsas, fazer as bolsas, a primeira coisa que eu queria era ter uma assinatura. Então, eu queria ter uma marca, que ficasse registrado que aquilo eu que fiz. Tá. Mas eu não queria pôr meu nome. Então, a gente criou a nossa marca. Com isso, uma coisa foi puxando a outra. Eu queria fazer a patente da marca. Aí a gente abriu o CNPJ. Então, foi meio que natural. Mas óbvio que foi difícil. Não abrir um CNPJ é a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Difícil é pagar as contas. Tá. Né. E eu falo que não adianta, tem gente que fala: "Ai, mas seu pai ajuda, sua mãe ajuda", ajuda, lógico que ajuda. Ajuda a comprar um ar-condicionado na loja nova, uma coisa assim. Mas gente, manter, fazer, vender, pagar as contas,
adianta você correr atrás dos outros, você tem que fazer, porque senão para que você vai trabalhar? Você vai afundar você e seus pais. Então, é difícil, não é fácil. Todo mundo fala, mas é verdade. Você comentou comigo que chegou a pegar empréstimos para poder manter A loja. este sonho. Como é que foi É, isso? porque então, no começo era só as bolsas, estava tudo bem. Quando a gente inseriu os sapatos, eu falo que é um mundo que eu não tinha prática, não tinha conhecimento. O meu pai trabalha com vidros e minha mãe é aposentada de professora. Então, é bem diferente. E sapato, como roupa, enfim, tem coleções. Então, a Uhum, coleção primavera-verão, coleção outono-inverno. Se você não vende ali, você vai vender quando? Pode ser que a roupa você guarde, não sei, não é minha área, mas o sapato em couro uhum. não dá para guardar. Porque é couro. Couro eu falo que é igual a nossa pele. Se você não leva a sua pele tomar sol, se você não hidrata, se você não mexe, isso aqui vai ficando uma casca. Fica duro e quebra. Uhum. Então, você tem que. O sapato dura com o movimento, com o cuidado, né? Então, imagina um sapato guardado dentro de uma caixa por um ano, dentro do seu estoque. E quando você for tirar, quantas pessoas não acontece isso? Que Sim. às vezes compra o sapato e. Ai, na primeira usada quebrou. Quebrou, porque Uhum. estava guardado de outras coleções. Então, assim, a gente começa uma coleção. E tem a parte da promoção. Não é 100% que você vende com o mercado que você sonha, Uhum. né. E aí como é que você paga as contas? É, tem o mundo ideal e o mundo real, né? É, e assim, no começo você acha que você vai vender muito, aí você fala: "Ah, não é bem assim", Hum. mas o estoque tá lá, que o pedido já foi feito, já chegou e você já tem que pagar. E é uma roda isso. E aí você tem que se virar. E aí quando não tem dinheiro? Eu fiz empréstimos, fiz vários na minha vida, dessa vida Vila Florense. Mas graças a Deus, todos foram pagos com o nosso trabalho e hoje a gente já está numa fase nova, mas por isso que eu falo, não é fácil. Você tem noites que você não dorme. E você que paga certinho as contas, você não dorme. Eu imagino. E já que é difícil, como você está dizendo, eu imagino o quão difícil é, porque eu também já tive negócio. O que te levou a enfrentar tudo isso e arriscar? Eu falo que quando eu tenho certeza do meu trabalho, que eu estou fazendo certo, é só questão de aumentar, preciso aumentar as vendas. Por quê? A cliente entra na loja, ela gosta do ambiente, ela gosta do produto, ela sai feliz e ela volta. Se ela não gostasse do produto, e nem de mim, e nem do ambiente, ela não ia voltar. Certo. E todas voltam. E eu falo que o que eu mais gosto é que a gente acaba fazendo amizade com elas. Então não é só a venda em si, é esse contato, elas voltarem, gostarem, falarem que gostou do produto, do sapato, da bolsa, que foi viajar e: "Nossa, a bolsa que você fez encaixou no meu corpo, nem senti ela na viagem". Essas coisas que a gente escuta é o que faz a gente continuar que tá certo. Eu quantas vezes quis desistir. Hum, Aí eu vi uma bolsa pronta, eu falava: "Gente, mas se Deus me deu esse dom, eu vou perfeito. jogar fora? Não é possível, eu tenho que batalhar para que isso realmente vá para frente". Eu gostei do que você falou. Se Deus me deu este dom, eu tenho que batalhar para que isso vá para frente. Você acredita que é aí a sua maior força? Ah, não tenho dúvida, não tenho nem o que cogitar, Tá, é sempre ele. tá. E o que que você dá em troca também? Porque Deus nos oferece as condições, mas a gente tem que fazer. Eu falo que é como procurar emprego. Hã, Não adianta a gente só ficar rezando, 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 que o emprego não bate na porta. uhum. Então você faz os 2 juntos, você reza e corre atrás. A mesma coisa na loja. Eu rezo, falava: "Deus, me ajuda a pagar essas contas, pelo amor de Deus". Mas ao mesmo tempo, minha cabeça tinha que ficar a milhões. Como que eu vou vender? Vou fazer um evento, vou fazer uma estratégia de vendas, vou fazer uma promoção. Eu falo que a Vila Florência nasceu dentro do bazar da Proex. Tá. E foi a primeira vez que eu vendi, né, um produto na minha vida, foi lá. E ali que eu comecei a ganhar as clientes. E ali, eu aprendi a
me comunicar, porque eu era um bichinho do mato. Eu ia falar, você me disse que era tímida, eu não vejo Tímida. nenhuma timidez aí. Era. Eu brinco até hoje que quando eu estava na faculdade, eu transferi no meio da faculdade para uma outra. E no intervalo, eu ficava no carro, porque eu tinha vergonha. E no primeiro dia de aula, tinha uma menina que estava sentada no fundo, e ela me chamou: "Ai, você é de Sorocaba também?" Eu virei para ela e falei: "Sou". Pô, eu não troquei ideia, eu só respondi e voltei, porque eu era muito fechada. Uhum, Então, a vida vai ensinando, e você tem que aprender, não adianta uhum. você querer ficar só no seu jeito, né. Tá. Então, esqueci o que você perguntou. Não, não, eu falei dessa habilidade, né, porque você falou que era tímida e É. você conseguiu transpor isso, Ah, fazer sim. venda dentro da Proex. Então, e daí eu falo que a Proex, eu nasci lá, porque a partir dali eu ganhei as minhas clientes, e elas começaram a voltar, e vinham me procurar em casa, porque antigamente eu não tinha loja também. Uhum. Então elas vinham em casa encomendar as bolsas. Então, a partir dali que a minha vida começou. Foi aí então que você se descobriu empresária, foi quando isso? Quando que começou a história das bolsas? Em 2015, que nós estamos fazendo 2015, 10 anos. 10 anos. Porque foi em setembro de 2015, no aniversário de um amigo, que por sinal foi esse fim de semana, uma das minhas amigas, eu já estava fazendo, criando a marca, elas falaram: "Rê, você tem que abrir", na época era uma página no Facebook, Uhum. uma página no Facebook para pôr suas bolsas. E aí eu voltei e abri a página no Facebook. E foi nessa época de setembro. Então, eu já tinha feito a logo à mão desenhada, um amigo fez mais ou menos o rascunho ali para a gente ter, e foi quando tudo começou. Eu perguntei para você, quando a gente bateu um papo, né, sobre desafio e você me falou, né, eu sempre fui meio avessa à mudança. Meio E inteira. quanto mais eu era contra, mais mudanças apareciam na minha vida. É. E aí, o que estas mudanças, eh, te ensinaram? Que o que isso trouxe para você? Me fez ser uma outra mulher. Porque é o que eu falei, eu era tímida. Então, para mim, para eu entrar numa faculdade fora de Sorocaba, eu estava sem ninguém, não conhecia ninguém. A vida inteira eu estudei na mesma escola, que foi no Centro Escolástico, com as mesmas pessoas. Então, não tinha isso de conhecer pessoas novas, era sempre a mesmice. Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade, já era tudo diferente, mas todos estavam num ambiente novo. Então, até que foi mais fácil, porque estava todo mundo perdido e se encontrou. Quando eu transferi, já foi mais difícil, porque já estava as rodinhas montadas, e eu entrei ali de paraquedas, né, então eu virei a transferida, tive que me entrar num grupo de amigos novos, né, pessoas diferentes, então já era super diferente. Tanto que numa faculdade que eu ia, as meninas todas usavam salto alto, na outra as meninas usavam todo chinelo. Então, tipo, eu saí do 8 para o 80 e eu falei: "Meu Deus do céu". Só que me aceitaram do jeito que eu era, então foi bom. Depois da faculdade, a mesma coisa com o trabalho, que é veterinária. Conhecer pessoas novas para mim foi muito difícil também, quando eu entrei nessa parte da associação, da BCZ. E quando eu saí, comecei com as bolsas, no começo foi fácil, porque foi mais, assim, pessoas próximas, mas quando eu entrei na Proex para vender o meu produto com pessoas que eu não conhecia, foi outro desafio. E assim vem, toda vez tem uma mudança, a gente tem que, então eu acho que todo aprender a se adaptar em ambientes diferentes e saber vender o seu produto, a gente vai crescendo, amadurecendo. É legal você falar dessa determinação, né. Tem a necessidade de mudar, eu tenho que mudar, vou lá e mudo. Mas tem muitas pessoas que têm medo de mudança. O que que você falaria para uma pessoa que tem medo de mudança? Dá medo, dá. Mas o que que você vai fazer? Você vai continuar do jeito que você tá? Põe na balança. Eu, no meu caso, tem que pôr na balança. Quando eu fui largar da veterinária, foi acho que a minha maior mudança na minha vida. Uhum. E foi quando eu pus na balança, o que que eu quero?
Então, põe na balança, o que você quer? Óbvio que numa mudança, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Com certeza. Não tem como Uhum, querer tudo ao mesmo tempo, né, como minha mãe diz: "Abraçar o mundo com 2 braços", não vai. uhum. Então, você tem que abrir mão. Mas às vezes abrir mão de algumas coisas, que mais pra frente você até consegue ter de volta, né, mas naquele momento tem que abrir mão. Quando você largou da veterinária que você falou agora, você teve algum sentimento de frustração por estar partindo para outra coisa? Não, eu estava muito certa. Que legal. Muitas vezes a gente é obrigado a mudar, e em outras a gente vê o quanto é preciso, né. É, quando meus avós faleceram, né, aí eu tenho um padre que é muito chegado meu desde criança, ele falou assim: "Você", e ele via minha dificuldade com a loja, e eu preocupada com as contas, que eu abria, né, ele sabe minha vida. "Você não tem vontade de voltar? Você não acha que era melhor para você?" Aí a minha resposta foi essa, falei: "Olha, só de ter vivido tudo que eu vivi com os meus avós, poder estar com eles nesse finalmente da vida deles, lógico que eu tive a vida inteira junto, mas se eu tivesse trabalhado, eu não teria vivido aquilo. Uhum. Já valeu tudo. O que eu aprendi com eles naquela vivência, valeu a minha vida inteira. Então, vale. Só que você, é o que eu falei, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Sempre, sempre abrir mão. Abrir mão, O que que você acha que você abriu mão? no português claro, dinheiro. Dinheiro. Você me falou que às vezes no começo, É, né, o porque eu conta tinha essa meu história. salário, eu Aham. tinha minha vida, meu apartamento, então era tudo lindo, né. Podia comprar o que eu queria, graças a Deus. E quando você fecha essa torneira, você vai abrir como? E outra, você já tá formada, você não tem vai pedir mesada para seu pai, para sua mãe? Eu não consigo, é uma coisa minha. Então eu acho assim, até eu me formar, eles me sustentaram, depois eu tenho que andar pelas minhas pernas, né. Uhum. A obrigação deles, vamos pôr assim, já foi de me darem os estudos. Então eu vou ficar dependendo até quando? Óbvio que eu morava na casa deles, né, Uhum. então não tinha esse custo, mas vou sair, passear, com o dinheiro de quem? Dos meus pais, aí você já começa a ficar, então eu tinha que pagar minhas contas, então eu tinha que trabalhar. E aí eu tive que mudar minha vida, tinha que pôr o pé no chão e falar: "Bom, agora eu tô começando uma nova vida". Eu lembro que você comentou comigo, né, se eu no começo, se eu trabalhasse de faxineira, eu ganharia Ganhava mais. mais do que eu ganhar. Eu falava para minha mãe, as cuidadoras da minha avó ganham mais que eu, mãe, porque era limpo. O meu era tanta conta para pagar e tanta dor de cabeça que eu falava: "Eu não sei nem quanto eu ganho, acho que se eu ganho R$ 1 é muito". Eu acho que a paixão que você teve, que você já relatou, faz com que a gente se mantenha firme, porque você já está indo para 10 anos de Vila Florêncio, né. Você inaugurou a loja, reinaugurou a loja Reinaugurei. num novo Então, local, né. é, isso então foi outra, por isso que eu falo, empreender não é fácil. Quando a gente inseriu os sapatos, a gente abriu uma loja na Rua 7. A gente fez toda uma reforma no lugar que a gente alugou e ficou linda, né. E acho que ficamos lá uns 2, 3 anos, tivemos que fechar por conta do proprietário. Uhum. E só que foi assim, de dia para noite, fechamos, e aí meu pai falou: "Viu, aqui em casa só eu, põe a lo monta a loja aqui, pelo menos tem um ponto para receber as clientes". Bom, montei na casa dele. E no início, eu falei: "Ninguém vai vir. Dentro de casa, uma loja, quem vai vir?". E ficou uns 15 dias sem aparecer uma cliente. Depois começou, vim e vim, e daí as pessoas foram gostando daquilo, e graças a Deus foi muito melhor do que na Rua 7. Então foi uma mudança difícil, Uhum. mas que no fim foi melhor. Mas aí eu falei: "Só vou sair daqui quando tiver um lugar que eu sei que ninguém vai me tirar de novo, né". E agora nós inauguramos no último dia 30, que foi em setembro. Setembro foi 10 anos de Vila Florêncio, e numa casa nossa, num Que legal. jeito nosso, eu falo que é um cantinho,
mais aconchegante. Eu quero, sim, que as pessoas cheguem lá e tenham essa imagem, né, de casa de vó, assim, que seja acolhedor, que eu mais gosto de atender, Uhum. de trabalhar, é isso, de você receber como se a pessoa estivesse em casa, não numa loja com aquela formalidade toda. Quero que seja mais gostoso. Aí tá de parabéns pela loja, muito linda. E a Fica. gente sempre sente em cada detalhe, em tudo que você fala, você sempre traz essa assinatura da família, Hã. né. Eu sei que a inspiração, do Villa Florence, do nome, foi inspirado na cidade de Florença, né, na Isso. Itália, que é uma das cidades que mais produz artigos de couro de alta qualidade, bolsas, carteiras, se destaca na moda, nas marcas de renome. Exato. E hoje, né, agora, fala aqui para mim, você que se torna uma grande artesã, não é coincidência com a Itália, né? Me diga aí, você tem alguma veia italiana Ah, ou não? Ou o que temos. e vem de família isso, essa Descendente vontade também de de criar, de criar? minha avó. Minha avó sempre foi. Minha avó, todas as roupas dela era feito em costureira. Aliás, é o que eu falei, a primeira máquina nossa de costura era da minha avó. Uhum. Então ela sempre foi de costurar, de desenhar as roupas e levar para costureira. Antigamente era muito feito em costureira e ela sempre gostou muito disso. E ela, acho que esse lado de criação e quem me entusiasmou muito também na época, minha avó também, então ela sempre gostou de ver a gente costurar e fazer. Já no finzinho da vida dela, eu peguei uma encomenda de nécessaire para fim de ano, enorme, e ela me ajudou a ficar cortando zíper. Ela: "Ai, como eu lembro disso da minha época que eu ficava costurando isso aqui". Então, tipo, ela sempre gostou disso, acho que essa veinha foi um pouco dela. Sai daí essa força? Ah, não tenho dúvida, né. A Vila Florence é uma marca já solidificada, porque a maioria das empresas em 5 anos acaba fechando 60% das empresas. Vocês estão tá indo para 10 anos, já fez 10 anos. O que você fala que é o forte da Vila Florence? Entre bolsa e sapato, Uhum, eu sei que o sapato é obviamente forte, porque a quantidade, né, que a gente tem de vendas, obviamente é muito mais sapato. Mas as bolsas parece que nunca são esquecidas, né. As clientes gostam. Então, é proporcional, né. Uma mulher tem 20 sapato e 10 bolsas, então a gente vende mais sapato. Mas as bolsas sempre estão, nunca morrem. sua mãe sempre trabalhou contigo também? Minha mãe, ela é aposentada, né, da Uhum. prefeitura, e depois que ela se aposentou, foi cuidar dos meus avós, tudo. Só que quando eu voltei para Sorocaba, ela sempre foi minha maior incentivadora. Eu falei da minha avó que sempre foi de costurar, mas meu avô sempre foi de empreender. Uhum. Meu avô sempre, trabalhou, fez as empresas dele, né, então e sempre foi de trabalhar muito. Então minha mãe, com isso do meu avô, ela sempre me entusiasmou, então ela sempre: "Vamos na feira? Vamos. Mãe, tem uma feira lá em Gramado". "Não tem problema, vamos que a gente acha fornecedor novo, couro, por algum motivo o sul tem, forte nisso, vamos lá conhecer". E conhecia fornecedor, as fábricas, então as máquinas novas que tinham. Então ela sempre foi muito de me entusiasmar, de levar, de fazer, de me empurrar, que tem hora que eu falo: "Mãe, calma, não é assim também, vamos devagar". Mas ela sempre me apoiou, me ajudou muito, muito. Que bom, você sempre teve um apoio aí. É, isso eu não posso negar, que não é fácil, mas se tornou mais fácil com ela. Eu acho que você, pela tua característica, você é a pessoa que olha mais o lado positivo do que o negativo. Se a gente não fizer isso, a gente não vive. Muitas pessoas sempre vê o copo meio vazio. Então, mas aí muda até o assunto, mas eu falo que quando tem um problema na vida, independente se é saúde, se é financeiro, se é no trabalho, se é na familiar, enfim, quando você tem um problema na sua vida, você tem 2 caminhos para trilhar: se enfiar num buraco
ou sair sorrindo e cumprimentar todo mundo e tá tudo bem, tá? Vamos em frente. Aí você escolhe qual você quer. Então, você quer ir pro buraco ou você quer sair sorrindo mesmo que não esteja sorrindo? Uhum. Eu vou sair sorrindo. É a coragem, É, né? A coragem de se permitir mudar. é. Legal, muito legal. Você passou, já por várias fases. E você acredita que esta coragem é o que te levantou da maioria das situações? Ah, é. Enfrentar essa coragem? É. Essa coragem me ajudou, mas quem me deu essa coragem sempre foi. É por isso que você fala muito sim, que eu sou muito da família, mas por isso, porque acho que Deus, família, são coisas que sempre me ajudaram. Direta ou indiretamente. Acho que eles foram me mostrando, Deus foi me mostrando as coisas, e a gente tem que enxergar também, né, Uhum, quando tem ou quando não tem. Eu brinco que, na faculdade, eu estudava em Marília, eu fui numa prova em Presidente Prudente, e eu queria porque queria voltar, porque ia ter uma festa lá à noite para Marília. E minha uhum. mãe falou: "Imagina, Rê, vai ser difícil". Eu estava com a minha avó e com a minha mãe na prova de quarto de milha em Prudente. Deus fez cair um temporal, porque se fosse uma chuvinha eu ia voltar. Então, assim, ou eu enxergo ou Deus me chacoalha. Então, eu falo que tudo na minha vida é assim. E a minha mãe, meu pai, meus avós, sabe, sempre me mostraram, mas veja bem, olha esse caminho. Mas Uhum. apesar de meu pai ser uma pessoa mais tradicional, diferente do comércio, do nossa vida, mas assim, vai mostrando e querendo ou não, você tem que olhar. Eu sei que é diferente a geração dele da minha, mas olha, alguma coisa você pega de bom e você traz para sua geração e põe em prática. Qual o maior ensinamento que teu pai e tua mãe te deixaram, que hoje você usa bastante no seu trabalho e que você te remete à família? Educação, Uhum. respeitar as pessoas e ética, Ética. porque todo trabalho só funciona se você for uma pessoa educada, agradável, respeitar as pessoas que estão trabalhando com você ou que não só esteja trabalhando, como cliente, como fornecedor, enfim, você tem que respeitar, Uhum. independente de quem elas sejam, né? Do mais baixo ao mais alto. Tem que tratar todos por iguais. E ética, né? Poxa, é seu nome. É Maravilhoso. você, é só você está carregando o seu nome e uma geração para trás e uma para frente, né. Então, você vai estragar? Perfeito. Hã. Isso tem muito a ver também a marca, né, porque a É, marca carrega um nome, então. é a credibilidade da marca, né. Você vai deixar o seu legado. Qual é o meu legado hoje? É a minha Uhum, marca. Então, uhum. para meu legado hoje, eu tenho que cuidar bem, né. Perfeito. Eu queria que você falasse com aquela câmera, Hum. com o nosso ouvinte que tem um dom e que esse dom é visto, é reconhecido pelas pessoas, mas que ainda assim a pessoa não consegue enxergar o seu potencial, que tem medo de se arriscar empreendendo. É. O que você falaria para esta pessoa? Se arrisque, com certeza, mas saiba onde você está pisando. Qual é a sua estrutura hoje de família? Você tem marido, esposa, filhos? Dependem de você? Não dependem? Você tem que pôr tudo isso na balança, mas não deixe o seu sonho de lado. Vai plantando. Se não dá para abandonar o trabalho para arriscar o seu sonho, vai fazendo aos poucos e tenha fé, que Deus vai assim abrindo as portas que você nem vai imaginar e as coisas vão dando certo, Legal. né? A gente vai batendo papo, a hora vai passando, a gente se está chegando mais para o final deste podcast e eu gostaria de aproveitar, falar aqui, agradecer mais uma vez o Vanderlei, que acreditou e me entregou esta conduta aqui para eu estar no lugar dele. Obrigada, Vanderlei. Queria agradecer o Estúdio Corp, a você que está nos assistindo. Deixa sua like, compartilha, comente, pois a sua opinião é muito importante para a gente. E, em especial, eu quero agradecer a Renata, Rê,
Você tem uma vivência maravilhosa, que é aquela vivência que eu espero que muitas pessoas se inspirem, que é dar. Dá para fazer, Dá. é acreditar. Você tem muita força e não é por isso que você foi convidada. Então, eu agradeço a tua presença. Eu que agradeço e me sinto honrada, como eu falei no início. Você falou do medo, né? Tem medo? Vai com medo. Vai Com medo mesmo, mesmo. né? É importante a gente ser prudente, que nem você falou. É porque eu falo que eu não tinha um filho, uma família que dependesse de mim. Mas se você tem, não deixa de lado. Por isso que eu falo, tem que ponderar, não é Uhum. sair fazendo loucuras, mas não pode abandonar. É colocar o medo do nosso lado, né? É, Se a é gente tão bom enfrentar o medo depois que você vence, Com certeza. né? A sensação é fantástica. Com certeza, ele está ali para te ajudar, para te auxiliar, como você falou, para abrir os olhos das pessoas, né? É isso. Ele existe e faz parte da vida, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é que acreditem, os desafios existem, os desafios fazem parte da vida e vão existir sempre. Então, o que passou é passado, fica como experiência, né? O que vai vir o futuro, não cria ansiedade antecipadamente, mas vivo hoje. Hoje é o presente que Deus nos dá a cada dia. Então, eu acredito que nós estamos aqui porque Deus nos fez e Ele não faz besteiras. Então, eu deixo aqui esse recado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede, smartphone, Google, Facebook, Twitter